A Fábula das Abelhas é um texto que é considerado um clássico do pensamento liberal e por isso é frequentemente citado, mas provavelmente não é tão frequentemente lido por razões que dizem respeito também e, em primeiro lugar, à natureza, à estrutura do texto, que é uma estrutura bastante complexa, é um texto que se foi formando ao longo de quase 25 anos eh, e que tem camadas diferentes constituídas por textos diferentes que foram publicados em edições diferentes e sucessivamente reunidos numa única edição. O autor deste texto, Bernard de Mandeville, é considerado, é frequentemente citado como um filósofo inglês, mas não era um filósofo nem era inglês, era um médico de profissão e era de origem holandesa. Ou, enfim, a família, como o próprio apelido Mandeville ou Mandeville sugere, a família era de origem francesa, era uma família huguenote, os huguenotes eram os protestantes franceses que foram obrigados, foram forçados a fugir, a abandonar a França nas décadas em que Mandeville nasceu em 1670, foram obrigados a abandonar a França, a fugir por causa das perseguições sob o reinado, em particular, de Luís XIV, das perseguições religiosas que culminaram com a revogação do Edito de Nantes, um edito que garantiu por quase um século uma liberdade de culto e tolerância religiosa no reino. Então esses protestantes franceses fugiram para países protestantes, no caso da família de Mandeville ou Mandeville, se quisermos, fugiram para as Províncias Unidas holandesas. Mas Mandeville emigrou ainda relativamente jovem para a Inglaterra, onde publicou, entre as outras coisas, a Fábula das Abelhas. Este não é a origem familiar não é um mero dado biográfico, mas tem também algumas influências no pensamento político de Mandeville. Enfim, nós sabemos que há uma relação entre as origens do pensamento político liberal e a história dos conflitos confessionais e religiosos na Europa dos séculos XVI e XVII. E também não era um filósofo, Mandeville era um médico. E também este é um dado biográfico que tem alguma importância do ponto de vista do pensamento político de Mandeville. Era um médico bastante peculiar que tinha publicado um tratado sobre as doenças hipocondríacas e histéricas, doença, diríamos hoje em dia, de origem psicológica. E como veremos, o facto de se ter ocupado, de ter analisado doenças de origem, digamos, psicológica, tem algumas influências na maneira em que ele analisa também a sociedade dos seres humanos. Mas não é só isso. A influência da profissão médica vê-se também na abordagem metodológica de Mandeville, que é explicitamente, o próprio Mandeville a dizê-lo nos seus textos, é explicitamente uma abordagem que quer analisar o corpo político e o corpo da sociedade como um médico, portanto, como uma análise diagnóstica, como a que o médico faz com o corpo humano. Mandeville publica então o núcleo, digamos, originário deste texto em 1705. É um poema filosófico, cujo título é A Colmeia Murmurante, ou Os Velhacos que se Tornam Honestos. O facto de ser um poema, e um poema que tem a
forma de uma fábula, tem provavelmente uma influência direta da tradução que Mandeville fez de uma seleção de fábulas de Jean de La Fontaine. Esta tradução foi publicada um ano antes da Colmeia Murmurante, em 1704. Isto também parece sugerir uma relação direta entre essas duas publicações. Jean de La Fontaine era um autor francês que traduzia, parafraseava fábulas clássicas de Esopo e de Fedro. E como veremos, isto tem uma influência não só do ponto de vista formal, mas tem uma influência também do ponto de vista do conteúdo do texto de Mandeville. Este poema provavelmente não teve o sucesso que Mandeville desejava, mas suscitou uma polêmica em torno da suposta defesa dos vícios que seria representada por este poema. Porquê? Porque a imagem que o poema reflete, digamos, é a de uma sociedade que é ao mesmo tempo rica e viciosa. Mandeville utiliza, portanto, como o próprio título sugere, utiliza uma metáfora muitas vezes utilizada na história do pensamento político ocidental em particular, que é a metáfora do enxame das abelhas ou da colmeia, portanto, o enxame das abelhas ou a colmeia como metáfora da sociedade dos seres humanos. Mas esta colmeia, longe de ser uma colmeia virtuosa, é uma colmeia que é ao mesmo tempo rica em indústrias, em manufaturas, comércio, mas cheia também de vícios. E este também em primeiro lugar, é uma metáfora não só da sociedade dos seres humanos em geral, mas também da Inglaterra dos primeiros anos do século XVIII. É preciso lembrar que este texto foi publicado num período que é o período inicial, digamos, do poder imperial em sentido não só militar, mas também e sobretudo em sentido económico e comercial da Inglaterra. Portanto, é claramente um texto que tem ambições universais, ou seja, de ser um discurso universal sobre a sociedade dos seres humanos em geral, mas cujo ponto de partida é, em primeiro lugar, a sociedade inglesa do século XVIII, da primeira década do século XVIII. Isto é evidente também do ponto de vista das instituições políticas desta colmeia. Esta colmeia é uma monarquia, como sempre acontece com as colmeias das abelhas, mas é uma monarquia cujos monarcas não têm um poder arbitrário. Não tem a possibilidade de exercer o poder de forma arbitrária. Mas o poder dos monarcas é limitado por leis. Então esta também é claramente uma imagem de uma monarquia constitucional em sentido moderno, como era a monarquia inglesa a partir sobretudo da Glorious Revolution de 1688, portanto nos anos em que Mandeville publicou este poema. Então, esta colmeia é uma colmeia, repito, rica do ponto de vista material, mas também cheia de vícios. Com essa palavra, vícios, Mandeville faz referência a todas as, em primeiro lugar, a todas as ações, digamos, mas as motivações, sobretudo dessas ações, ou seja, todas as ações que são motivadas por egoísmo, em primeiro lugar. Os vícios, por definição, em Mandeville, são a vaidade e a ganância, por exemplo.
Então essas ações são as que, em primeiro lugar, e por exemplo, levam as abelhas a gastar o dinheiro em bens de luxo, por exemplo. E esta é uma atividade que estimula a circulação do dinheiro e estimula, portanto, estimulando a circulação do dinheiro, o comércio e a manufatura. Enriquece a sociedade do ponto de vista material. Este é um tema que nós encontramos em muitos autores contemporâneos de Mandeville. A ideia de que o luxo, os consumos de luxo ou de bens de luxo representam quase uma forma de redistribuição da riqueza. É um tema que, por exemplo, encontramos em muitos filósofos políticos ou economistas, consoante o ponto de vista do século XVIII. Por exemplo, já em torno da metade do século XVIII, podemos encontrar este tema em Antonio Genovesi, que é um filósofo italiano considerado um dos pais da economia política. E Antonio Genovesi vê no luxo e nos consumos de luxo quase uma forma de justiça social, porque por causa ou de vaidade pura e simples, ou e sobretudo por razões de prestígio social, as famílias ricas são levadas a gastar dinheiro em bens de luxo. Isto justamente estimula a circulação do dinheiro, torna mais pobres as famílias ricas, mas mais ricas também as famílias pobres que têm a ocasião de trabalhar nas manufaturas e no comércio. Portanto, tem quase a função tem quase a função de estimular também a justiça social, por assim dizer. Mas em Mandeville, qualquer tipo de vício que faz com que o dinheiro saia dos cofres dos ricos é um benefício para a sociedade. Também, por exemplo, a corrupção desempenha esta função. Então, esta sociedade das colmeias não é rica apesar de ser viciosa, mas é rica porque, em razão dos vícios que as abelhas têm. E aqui intervém uma figura que é uma figura típica, digamos, no pensamento político de Mandeville, que é a figura dos moralistas. Os moralistas são, digamos, as abelhas que se queixam da situação, do facto de não aguentam, digamos, o facto de viverem numa sociedade imoral. E as queixas das abelhas moralistas, mas em verdade, como percebemos no texto de Mandeville, são abelhas falsas moralistas, porque diz Mandeville, digamos, queixam-se dos seus vícios, queixam-se dos vícios dos outros, mas não veem os seus, ou seja, não percebem que também elas vivem nesta sociedade e contribuem, portanto, à riqueza desta sociedade e têm, portanto, elas também têm vícios que não conseguem ver. As queixas das abelhas moralistas motivam a intervenção de Júpiter, que finalmente moraliza a colmeia, transforma a colmeia numa sociedade virtuosa, mas ao transformar a colmeia numa sociedade virtuosa, torna-a também mais pobre. Em primeiro lugar, todas as profissões que vivem graças aos vícios desaparecem. Polícias, tribunais, advogados ficam todos desempregados e então sem dinheiro para gastar. Também a vaidade e a ganância desaparecem e com elas também desaparecem, por exemplo, a vontade de ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo com a vaidade, o desejo de consumar, de comprar
de adquirir bens de luxo. E isto, obviamente, tem consequências negativas não só do ponto de vista do comércio, mas também do ponto de vista da manufatura. Resultado, a colmeia torna-se virtuosa, mas também miserável. Daí a moral última, final do poema de Mandeville, que quem quer viver uma idade do ouro, ou seja, quem quer viver numa sociedade virtuosa, tem que se preparar tanto para a vida virtuosa, obviamente, como para as bolotas, para comer bolotas, ou seja, para uma vida miserável. Porque é que eu dizia que as abelhas moralistas são uma figura típica do pensamento político de Mandeville? Este poema tem ao mesmo tempo a ambição de ser uma espécie de descrição da sociedade, em particular da sociedade inglesa da primeira década do século XVIII, mas tem também claramente um alvo polêmico, e o alvo polêmico são justamente os moralistas. Os moralistas são um alvo polêmico de Mandeville porque não percebem, ou se percebem, não dizem, que uma sociedade virtuosa e rica, que uma sociedade que seja ao mesmo tempo virtuosa e rica não é possível. Que as duas coisas se encontram, são digamos, contraditórias. Não se pode ter ao mesmo tempo uma sociedade que seja materialmente rica, mas que também seja moralmente virtuosa. Então, os moralistas são o alvo polêmico de Mandeville porque são acusados de serem ou ignorantes, no sentido próprio da palavra, ou seja, de ignorar quais são as autênticas dinâmicas da sociedade, ou hipócritas, porque se calhar percebem que as coisas são assim, mas não o dizem porque, obviamente, seria muito mais difícil, digamos, pregar, seria muito mais difícil defender uma sociedade virtuosa, dizendo também, francamente, que esta sociedade será necessariamente uma sociedade mais miserável, digamos. Este tipo de moralista é o alvo polêmico de Mandeville, que não significa, obviamente, que qualquer tipo de moralista seja o alvo polêmico de Mandeville. Um moralista sincero, à la Rousseau, por exemplo, que ao mesmo tempo deseja uma sociedade frugal e virtuosa, obviamente não representa um problema do ponto de vista do discurso de Mandeville. Mas claramente, talvez porque quem interveio neste debate foram realmente os moralistas hipócritas, mas, obviamente este poema despertou um grande debate, muitas críticas e ataques, e foi considerado como uma defesa do vício. Dizia antes que há uma influência não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista do conteúdo das fábulas que Mandeville traduziu, das fábulas de La Fontaine que Mandeville traduziu. Entre essas fábulas, nessa seleção de fábulas que foram traduzidas por Mandeville, uma é uma versão de uma fábula clássica de Esopo e de Fedro, que é a fábula das rãs que querem um rei, ou as rãs que pedem um rei. Que é uma fábula muito, muito simples e muito conhecida. Num pântano vivem uma comunidade de rãs, mas vivem num estado de anarquia. E também neste caso temos essas figuras das, digamos, rãs moralistas que não aguentam essa situação e que também neste caso se queixam com Júpiter, e Júpiter a primeira coisa que faz é mandar para o pântano um rei, mas que é um rei, é um boneco de madeira, de facto, é um rei fantoche, que faz muito barulho quando cai no pântano, e as rãs ficam assim espantadas e caladinhas quando o rei de madeira cai no pântano, mas logo percebem que não é um verdadeiro rei, não tem uma autêntica autoridade,
não tem nenhuma autoridade, e então a anarquia recomeça, e com o recomeçar da anarquia recomeçam também as queixas das ras moralistas. E Júpiter, cansado desta situação, finalmente manda para o pântano um outro rei que, consoante as versões, é um grou ou uma cobra, e que devora todas as rãs. A metáfora, a moral neste caso é: não se queixem do governo porque um outro pode ser pior, digamos. As semelhanças também do ponto de vista de conteúdo são evidentes, não só pela intervenção, mas é uma intervenção clássica de Júpiter como Deus ex machina, ou seja, como esta intervenção que é ao mesmo tempo resolutiva e punitiva, que as duas fábulas, a de Mandeville e esta de Esopo, traduzida por La Fontaine, e depois parafraseada por La Fontaine e depois traduzida por Mandeville, têm em comum. Mas também pela presença e o papel central que desempenham essas figuras das rãs, num caso, e das abelhas, que se queixam desta situação. E aqui podemos ver também, se calhar, uma primeira influência da profissão médica de Mandeville. Essas figuras são as dos, poder-se dizer, hipocondríacos políticos. Tal como os hipocondríacos autênticos, que acham que têm uma doença quando não a têm, os hipocondríacos políticos acham que uma sociedade é doente, mas porque não têm a capacidade de ver o conjunto da sociedade, o conjunto da realidade social. E então, aqui a leitura é mesmo digamos, da colmeia de Mandeville, vem apenas uma parte, a imoralidade, os vícios, e não conseguem ver que a esta parte, a imoralidade e os vícios, correspondem uma outra, que é a riqueza material, da sociedade. Então, aquilo que aparenta ser, por um lado, uma doença, de facto, é uma razão de, poder-se dizer, de saúde e de crescimento da sociedade, do ponto de vista material, obviamente, do ponto de vista económico, mas que tem depois consequências não só para a sociedade em si, mas para todos os indivíduos que a constituem. Esses poderiam ser definidos, digamos, por esta razão, digamos, os hipocondríacos políticos. E são esses, justamente, os verdadeiros alvos polêmicos do poema de Mandeville. Como dizia antes, este poema é a parte inicial, de facto, é o núcleo inicial da fábula das abelhas. Justamente com o intuito de responder aos ataques e às polêmicas que foram suscitadas por este poema, em 1714, Mandeville acrescenta ao poema 3 textos: um prefácio, uma investigação sobre as origens da virtude moral e um conjunto de remarks, de notas, de anotações ou de comentários, que constituem, que representam o texto mais importante desta nova edição, porque são um verdadeiro texto interpretativo do poema inicial. Esses 3 textos reunidos ao poema, à colmeia memorante, serão publicados justamente em 1714 com o título A Fábula das Abelhas. Haverá depois uma segunda edição da Fábula das Abelhas, publicada em 1723, à qual Mandeville acrescenta um ensaio sobre a caridade e as escolas de caridade e uma investigação sobre a natureza da sociedade. Esta segunda edição será publicada no ano seguinte, em 1724, acrescentando ainda um outro texto, uma justificação do livro que Mandeville publicara inicialmente num jornal londrino, num jornal de Londres. Todos esses textos juntos constituem
aquilo que hoje em dia costuma ser chamada a Fábula das Abelhas, mas que na verdade é a primeira parte da obra de Mandeville, porque depois em 1729, 3 anos antes de morrer, 4 anos antes de morrer, Mandeville morre em 1733, em 1729 Mandeville publica ainda 6 diálogos. O primeiro é um diálogo com três personagens, Horácio, Cleomenes e Fúlvia, e os outros 5 têm apenas 2 personagens, Horácio e Cleomenes. E esses 6 diálogos, acrescentados de um prefácio, representam de facto a segunda parte da Fábula das Abelhas. Portanto, como dizia antes, é um texto cuja história cuja história se desenvolve ao longo de quase 25 anos, de 1705, ano da publicação do poema, até 1729, ano da publicação dos seis diálogos.